Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje foi mais difícil levantar, né? Cedo. Pelo menos aqui em Londrina. Tá um tempo bem nublado, bem feio. E acordei logo cedinho. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Damares. Bom dia, Juliana. It's fun to be a mom. Bom dia, gente. E 6 horas da manhã, mais ou menos, acordei assustada com o grito do Davi. E aí eu já liguei o alerta, né, de meu Deus, tá acontecendo, e pulei da cama, corri, tadinho. Ele tinha vomitado tudo na cama, porque eles estão com bastante tosse, né, e aí a tosse provoca o vômito às vezes. E aí foi aquele auê logo, 6 horas, ainda tava bem escuro, porque tá bem nublado aqui, bem frio. Aí também tá, gente. A Damares é de Curitiba, né? Curitiba deve estar muito mais frio que aqui. E aí tive que limpar vômito, deitadinho, chorou um monte, acordou o irmão. Mas deu tudo certo, né? Gritei o pai, socorro, aí o pai veio, ajudou, aí limpei tudo, né? Limpei ele. Falei, ai, será que eu ponho ele no chuveiro essa hora? Fiquei com uma dor, né? Tão frio. Mas daí eu usei lencinho mesmo, porque acabou sujando só um pouquinho aqui, sujou mais a cama, sabe? Usei lencinho mesmo, limpei ele, arrumei a cama e deitei de novo. Falei, vamos dormir. Aí eles dormiram de novo. Tanto tô falando baixinho pra ver se eles, né, vai que ainda estão meio despertos, pra não acordar, né? O meu filho mais velho sempre vomita quando tosse, porque não consegue colocar o catarro pra fora, dá uma pena, né? Realmente. Eu acho que eu vou ter que levar ele pra fazer uma fisioterapia pulmonar. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Aqui em Londrina tem uma profissional que eu gosto muito. Daí eu tenho um pouco de dó, mas acho que vai ser necessário, né? Vou ter que ir atrás disso. Porque passar o inverno inteiro assim, né, gente? Olha, eu sempre falo uma coisa, eu amava o inverno até virar mãe, né? Porque essas criançadas ficam mais doentes no inverno porque a gente deixa a casa mais fechada, né? Então fica mais propícia à proliferação de bactérias e vírus, né? Mas vamos lá, tudo certo, estão dormindo e vamos para a nossa live para mais um estudo sobre as consequências lógicas. Gente, essa parte do estudo nosso, ele tá muito legal. Não conhece? It's Fun to Be tá falando. Procura no Google, digita lá, fisioterapia pulmonar para crianças, vai aparecer. Não sei se você é de Londrina. Se você for de Londrina, me manda um direct que eu te mando indicação depois de profissionais, tá? Mas esse capítulo que a gente tá falando aqui sobre consequências lógicas e naturais é muito legal, tá? Eu ia falar pra vocês só uma parte. Ai, moro em Nova York. Aí deve ter, com certeza. Procura aí. Mas é tão legal essa parte, gente, que eu acho que eu vou falar com vocês até o final do capítulo, tá? Acho que vocês vão aprender bastante coisas em relação a isso, né? Como se posicionar, como escolher mesmo uma consequência para que seus filhos aprendam alguma característica a partir daquilo, tá? E para quem não viu as outras lives, a gente falou nos outros dias sobre consequência natural, que é quando a gente faz um acordo prévio, né, com a criança, avisa ela do que pode acontecer, mas a gente não interfere no momento que aquilo está acontecendo. E aí ela acaba passando pela consequência natural daquilo que você já avisou anteriormente, né? Eu expliquei que quando a criança passa, você tem que se manter firme diante da sua decisão e não humilhar, né? Então, valida sentimento, eu entendo que você está se sentindo assim, porém é dessa forma que vai ser feito, né? Como a gente falou nas outras lives. Eu pretendo salvar essas lives e subir depois no meu canal no YouTube. Daí eu vou deixar depois o link pra vocês por story, tá bom? Porque o meu canal no YouTube ainda tá bem fraquinho, eu não fiz muitos vídeos. Mas vamos lá, hoje a gente inicia consequências lógicas, certo? E a Jane Nelson, ela fala assim, a consequência lógica, gente, é quando tem a intervenção de um adulto no momento, tá? Consequência natural não tem a intervenção do adulto no momento. A consequência lógica tem a intervenção do adulto na hora da ação, naquela ação que está acontecendo.
Então ela fala o seguinte: é importante decidir que tipo de consequência geraria uma experiência de aprendizagem útil que pudesse encorajar as crianças a escolherem a cooperação responsável. Então, diante de um problema, a gente tem que saber se aquilo vai gerar algo positivo ou não para nossa criança, certo? Porque senão ela deixa de ser uma consequência e passa a ser uma punição. Por exemplo, Linda gostava de bater o lápis na carteira enquanto fazia sua tarefa. Isso incomodava as outras crianças. A professora deu-lhe a opção de parar de bater o lápis ou terminar sua tarefa mais tarde, a intervenção de um adulto, entendeu? Geralmente, é uma boa ideia dar às crianças a escolha de parar seu mau comportamento ou experimentar uma consequência lógica. Nesse caso Linda, ou você para de bater ou você pode terminar a sua tarefa mais tarde. É uma consequência se ela não parar de bater. Ela vai ter que terminar a tarefa dela mais tarde. E por que uma consequência? Porque provavelmente aqui no livro não fala o contexto, mas provavelmente aquela tarefa precisava ser entregue junto com a turma, né? Então, se ela não parasse de bater o lápis, ela ia ser prejudicada, porque ela ia ter que entregar a tarefa mais tarde, né? Então, era uma consequência. A professora deu a escolha: ou você termina mais tarde a sua tarefa, ou você para de bater o lápis. Claro que existem outras soluções. Muitas vezes, as crianças não se dão conta de que o seu comportamento incomoda os outros. A professora poderia simplesmente pedir para a Linda parar de bater o lápis. Ou a professora poderia buscar uma solução com Linda, ou poderiam decidir pedir ajuda durante uma reunião de classe. Isso aqui seria voltado para reunião de família, que com as escolas os professores podem fazer reunião de classe, que é um tópico que a gente pode abordar mais para frente, tá? Se uma consequência se assemelha à punição, ainda que muito pouco, escolha outra ferramenta da disciplina positiva, porque a intenção aqui não é punir, mas é ensinar habilidades e características positivas de vida. Então, qualquer tipo de consequência que a gente acredite ser uma consequência e ela tenha um resquício que seja de punição, a criança provavelmente não vai estar aprendendo nada. Então, é melhor que a gente pense em outra ferramenta, que a gente vai falar aqui nas lives. Existem várias, gente, várias, tá? Dan trouxe outro exemplo, tá? Dan trouxe um carrinho para a escola. Sua professora o chamou de lado e perguntou se ele gostaria de deixá-lo com ela ou com o diretor até o final da aula. Dan preferiu deixá-lo com a professora. É uma boa ideia falar sobre uma consequência com as crianças em particular, quando possível, para que elas não se sintam envergonhadas perante os colegas. O que aconteceu aqui? A questão das crianças levarem brinquedo para a escola. Tem escolas que não permitem que se levem brinquedos, né? Porque gera um conflito interno na escola entre os alunos. Então, é legal, olha o que essa professora fez, ela tirou de lado, ela não expôs a criança. Vamos supor que a criança estivesse com um brinquedo ali na turma, e essa professora chegasse e falasse: não pode usar brinquedo aqui, me dá o brinquedo agora. A criança sofreria um tipo de humilhação perante os outros amigos, certo? Então, o que ela optou em fazer? Ela chamou o Dan ali de lado e falou: você tem a opção de deixar o brinquedo comigo ou com o diretor. O que você gostaria de fazer? A consequência é não levar o brinquedo para a sala de aula. Porém, ele poderia estar aprendendo algo com isso, autocontrole. Então, vou deixar com o professor ou com o diretor. Isso acontece muito com os meus filhos, porque principalmente o Davi gosta muito de levar brinquedo para a escola, e lá não pode entrar com brinquedo em sala de aula. Então, eu sempre falo para ele: olha, você quer levar? Ok, mas a gente vai precisar guardar dentro da bag, da bolsa, quando a gente chegar no carro, ou entregar para a professora. E com isso ele leva, escolhe e ele tem aprendido. Então, normalmente, às vezes ele coloca mesmo dentro da bolsa. Agora, quando é um brinquedo que ele gosta muito, ele entra na escola com o brinquedo. E ali, logo na entrada, o porteiro dali já fala, Davi, você vai entregar para a diretora ou vai colocar na bolsa? Porque eu já combinei com ele. E também é uma escola montessoriana, eles já adotam essa conduta, E aí o Davi fala teach, porque lá eles falam, é bilíngue. Então, ele já fala teacher, E aí ele fala teach, daí ele quer entregar para a professora, E ele entra e ele entrega numa boa. Algumas vezes eu já entrei com ele, a hora que ele vê a professora, ele já entrega, a professora nem precisa pedir, ele já sabe das regras, E as consequências vou levar, porém não vou poder entrar com o brinquedo na escola, certo? Por quê? Porque se eu não quiser entregar, eu não vou entrar na escola e a gente vai ficar ali fora até ele resolver entregar, certo? Sempre foi assim, gente? Não, Primeira vez que ele levou o brinquedo, eu conversei aqui em casa e falei: olha, na sua escola não tem a possibilidade de entrar com brinquedo,
Então, a gente vai precisar entregar para a professora. Ele tinha acabado de fazer 2 anos, né? E aí ele chegou lá, rolou um estresse e o choro, né? Ele não queria entregar o brinquedo para a professora. Porém, eles me pediram para sair, que a professora ia conversar com ele. E aí a professora depois me contou que foi numa boa conversa, conversou, explicou, não é possível, Davi, então você tem a oportunidade, ou você deixa com a gente dentro da bolsa aqui na escola, ou você pode entregar para a mamãe da próxima vez, né, pra mamãe levar de volta pra casa. E assim, a questão é se manter firme. É que nem quando eu falei pra vocês ontem na live sobre os remédios. A gente precisa se posicionar e ser firme, porém respeitoso, mas ser firme diante de uma decisão que a gente toma, né? A gente não pode se compadecer de choro, a gente não pode ter dó, ou a gente não pode simplesmente ter falta de paciência e agir errado por isso, certo? Aí a Jane Nelson continua assim: dar uma escolha às crianças e falar em particular sobre as consequências não são as únicas orientações para a aplicação eficaz das consequências lógicas. Se fosse assim, seria sensato dar a uma criança a escolha de parar o mau comportamento ou apanhar. Os 4R das consequências lógicas constituem uma fórmula que identifica os critérios para ajudar a garantir que as soluções sejam as consequências lógicas e não a punição. Então, aqui ela está dizendo que como que a gente consegue identificar se o que a gente está definindo aqui é uma consequência lógica ou é uma punição. E aí ela ensina pra gente que para ser uma consequência lógica, ela precisa ter os 4 R's diante da nossa ação. Quais são? Primeiro R, relacionada, tá? Então, a consequência lógica, ela tem que estar relacionada. Significa que a consequência deve estar ligada ao comportamento. Então, por exemplo, não adianta nada a gente falar assim, vamos supor, a criança derrubou suco no sofá. E você ficou brava e fala assim, ó, já que você derrubou, então agora tá de castigo, não vai mais assistir TV. A consequência não está relacionada ao comportamento, certo? O que tem a ver a TV com o suco derrubado no sofá? Então, deixa de ser uma consequência, passa a ser uma punição, tá? Então, ela precisa estar relacionada. Logo, se eu derrubo o suco no sofá, eu preciso limpar. Isso é uma consequência relacionada. Respeitosa significa que a consequência não deve envolver culpa, vergonha ou dor e deve ser aplicada gentil e firmemente. Também deve ser respeitosa para todos os envolvidos. Então, assim, eu não devo humilhar a criança, né? Ai, mas não faz nada direito, derrubou de novo, cara. Poxa vida, você tem a mão mole? Não sabe segurar um copo? Quando eu ajo dessa forma, eu já estou deixando de ser respeitoso, estou humilhando. Então, deixa de ser uma consequência lógica, passa a ser uma humilhação, uma punição, dependendo de como eu conduzo isso, certo? Razoável, segundo R. Então, primeiro R, relacionada, o segundo R, respeitosa e o terceiro R, razoável. Razoável significa que a consequência não inclui tirar vantagem e que ela é razoável do ponto de vista da criança como do adulto. Nesse caso dela ser razoável, significa o quê? A consequência ela tem que estar de acordo, né, com o comportamento. Então, vamos supor, a criança derruba o suco no sofá. Aí você fala assim, então agora você vai limpar o sofá inteiro, né? Já que você derrubou isso, então agora limpa esse sofá inteiro. E eu não quero ouvir um pio. Normalmente os pais agem assim. Então ela... Desculpa, gente. Então ela não está sendo razoável a consequência. Se a criança derrubou o suco ali naquela parte do sofá, é aquela parte que ela precisa limpar. Se eu já trago isso para uma consequência que não tem a ver com a parte razoável da ação, então já estou punindo novamente. E quando eu puno, a criança se sente mal, ela não se sente encorajada. E aí a tendência é que ela continue praticando um mau comportamento, tá? E por último, revelada, outro R, último R. Então a gente falou sobre relacionada, então a consequência precisa estar relacionada ao comportamento, respeitosa, não posso humilhar a criança, né, desencorajar a criança, razoável, então a consequência ela tem que estar dentro de um equilíbrio ali do que foi cometido, e revelada com antecedência, tá? Revelada com antecedência significa apenas que devemos permitir que a criança saiba o que vai acontecer ou o que você vai fazer se ela escolher um determinado comportamento. Se um dos 4 R estiver faltando, já não se pode chamar de uma consequência lógica.
Oi, gente, tem mais gente entrando aí, sejam bem-vindos. A gente tá falando hoje sobre a consequência lógica, tá? Que é quando um adulto interfere dentro da ação, né? E para que ela seja considerada uma consequência lógica, ela precisa de 4 R's, ou seja, ela tem que ser relacionada, respeitosa, razoável e revelada com antecedência. 4 R's. O que seria revelada com antecedência? Sempre que possível, né, gente? Às vezes a gente não vai conseguir revelar com antecedência, mas sempre que possível, ela vai ter que estar revelada com antecedência. E o que isso significa? É quando você fala para a criança. Então, vamos supor a questão do suco que eu usei de exemplo, né? Se a criança derruba o suco, você vai dar um copo de suco para a criança, você vai falar assim, olha, filho, segure com as 2 mãos, certo? Para não correr o risco de cair, porque se cair, você vai precisar limpar. Então, você avisou com antecedência a consequência se caso ele derrube o suco, por exemplo. Então, quando a gente avisa com antecedência, a gente cumpre o 4 R das características de uma consequência lógica, certo? E quando um dos R's está faltando, ela pode configurar uma punição ao invés de uma consequência. Quando uma criança escreve uma carteira, é fácil concluir que a consequência relacionada seria pedir que a criança limpasse a carteira, certo? Mas o que acontece se algum dos outros 4 R's estiver faltando? Se um professor não é respeitoso e acrescenta humilhação ao pedido, já não é uma consequência lógica. O Sr. Martim achou que ele estava usando uma consequência lógica quando disse a Maria na frente de toda a classe: Maria, estou surpreso que você tenha feito algo tão idiota. Agora limpe a carteira ou eu vou ter de contar para os seus pais como estou decepcionado com você. Nesse exemplo, o respeito foi eliminado e o professor tirou proveito indevido usando humilhação, entendeu? Então, nesse ponto, deixou de ser uma consequência. A criança deixou de aprender. Por quê? Porque ela está se sentindo mal com aquilo, está se sentindo humilhada. Quando acontece isso, cortisol e adrenalina está gerando no corpo daquela criança. E cortisol e adrenalina são hormônios que não fazem a gente refletir, a gente tomar consciência daquilo para decidir mudar positivamente. Se o professor não é razoável e solicita que o aluno limpe todas as carteiras da sala para garantir que aprenda a lição, já não é uma consequência lógica. Tá vendo a razoabilidade disso? Porque ela riscou uma carteira e aí eu vou pedir para ela limpar todas as outras como punição? O que ela vai estar aprendendo? Imagine ela limpando todas as outras carteiras. Ela vai estar com raiva, né? Ela vai estar com raiva daquele professor, vai estar com raiva da turma. E aí, cortisol e adrenalina tá gerando ali dentro dela. E imagina o que ela tá pensando e decidindo em relação a isso. E ser colaborativa e cooperativa, não, ela tá com raiva. Ela pode não estar aprendendo nada, tá? Diferente se ele tivesse aplicado corretamente a consequência lógica aqui. Poxa, né, rabiscou, é permitido rabiscar? Não, não é permitido rabiscar. O que você pode fazer então para resolver isso? Ah, posso limpar, ok. Acho uma boa ideia você limpar. E aí ela limparia, ela aprenderia com aquilo, certo? A razoabilidade foi eliminada e deu lugar ao poder de causar sofrimento. Isso geralmente decorre da crença equivocada de que as crianças aprendem somente quando sofrem. Então, gente, a gente tem a equivocada ideia de que para que a criança haja melhor, primeiro ela tem que se sentir pior. Isso é uma frase da doutora Jane Nelson, que aqui eles falam de uma outra forma, mas é praticamente isso. Quando eu e você, a gente se sente mal por alguma coisa, a gente tem vontade de agir melhor? Vamos supor assim, o marido trata a gente mal, né? É grosso, chato, enfim. A gente não gostou da forma como ele tratou a gente. A gente vai lá e prepara um banquete, faz uma mesa maravilhosa para ele e agrada e mima o marido? A gente quer mais é que se lasque, né? Afinal, tratou a gente mal, para que eu vou querer fazer agrado? Porque eu tô me sentindo mal com aquilo. Eu me senti inferior, eu me senti prejudicada, então eu não quero retribuir amor. Agora, o amor é contagiante. Quando eu trato com respeito, com amor, ensinando, mas tratando com firmeza e gentileza, a criança fica muito mais convidativa a colaborar, né, a ser cooperativa. Então, essa equivocada ideia de que para que ela haja melhor, primeiro ela tem que se sentir pior, é errado, gente, e não vai trazer bons resultados. A gente precisa começar a mudar essa crença aqui, tá? O quanto de nós fomos humilhados quando criança, né? Desde pequenos,
porque nossos pais não sabiam agir diferente e agiram dessa forma com a gente. Então a gente cresceu com essa crença de que pra gente agir melhor, primeiro a gente tem que se sentir pior. Mas isso não é convidativo à colaboração e cooperativismo, tá? Por isso que eu defendo aqui em todos os meus argumentos a questão de trazer consciência, validação de sentimentos, conexão antes da correção, porque isso sim faz a criança se sentir consciente do mau comportamento e o cérebro dela buscar por uma solução, certo? Porque ele não vai estar bloqueado por cortisol e adrenalina. Cortisol e adrenalina bloqueiam o aprendizado. Agora, se eu libero dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, são hormônios que produzem vida. E aí, a criança vai ter o cérebro muito mais ativo para pensar numa solução. E isso ela vai adquirir autodisciplina, autorregulação emocional, autocontrole, que é tudo que a gente quer, né, nos nossos filhos. Continuando. Deixa eu ver que acho que tem perguntas aqui. A Franciele está perguntando, você pode disponibilizar esse conteúdo em algum link depois para mostrar ao meu marido? Ai, Fran, eu posso salvar esse conteúdo, veja se eu consigo colocar no IGTV. Aí você pede para ele ver depois, o que você acha? Porque eu preciso gravar um vídeo e deixar no meu canal do YouTube, gente. Olha, vocês estão me dando uns puxão de orelha, eu vou fazer isso, tá? Mas vamos continuar aqui, gente. Se a consequência não é revelada com antecedência, é mais fácil de ser interpretada como uma punição. Revelar com antecedência, quando é possível, acrescenta uma dimensão de respeito e de escolha. Quando uma criança derrama leite, a consequência relacionada é ter de limpar. Não é respeitoso se você diz, como você pode ser tão desajeitado? Essa foi a última vez que eu deixo você servir o leite. Um comentário mais respeitoso seria, ops, o que você precisa fazer agora? É incrível como muitas vezes a criança sabe qual seria a consequência lógica, que é a solução, e quão disposta ela está em praticá-la quando perguntamos respeitosamente. Se a criança não sabe o que fazer, pode ser porque você não tirou um tempo para treiná-la. Assim, essa expectativa ou pedido se torna não razoável. Ao lidar com essas situações, respeitosamente, também demonstramos que os erros são ótimas oportunidades de aprendizagem. Não seria razoável se assegurar de que as crianças sofram por seus erros, dizendo, para ter certeza que vai aprender, quero que você esfregue todo o chão. O quarto R, revelar com antecedência, não se aplica a esse exemplo. Então, isso aqui, tudo que ela está dizendo, está girando em torno daquilo que eu falei para vocês, né? Sobre trazer consciência e não humilhação, para que os hormônios de vida sejam ativados ali e a criança decida trabalhar, buscar por uma solução. Na verdade, se os adultos eliminam um dos 4 R's das consequências lógicas, fazendo com que as consequências não sejam relacionadas, respeitosas, razoáveis e reveladas com antecedência, quando apropriado, as crianças podem experimentar os 4 R's da punição. E aqui ela traz de novo os 4 R's da punição, que é o quê? Quando a gente pune, a criança se sente ressentida, então tem o R do ressentimento, ou seja, isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos, né? O R da retaliação, algumas crianças pensam assim, eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar depois. O terceiro R da rebeldia, eu vou mostrar a eles que eu posso fazer o que eu quero. E o quarto R, recuo em forma de dissimulação, eu não vou ser pego da próxima vez. Ou da diminuição de autoestima, eu sou uma pessoa ruim. Então, quando a gente pune, as crianças sofrem um desses 4 R's, tá? Ressentimento, isso não é justo. Retaliação, eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar depois. Rebeldia, eu vou mostrar a eles que eu posso fazer o que eu quero. Ou recuo em forma de dissimulação, eu não vou ser pego da próxima vez. Ou baixa autoestima, eu sou uma pessoa ruim, tá? Desculpa de novo. Então, ou seja, os 4 R's da punição não ensinam características e nem habilidades positivas de vida, tá? Quando a criança se sente mal, humilhada, desencorajada, é isso que está passando na cabeça dela. Pode estar passando até os 4 R's, ou pode estar passando 2, 3 ou 1 apenas. Mas é isso que acontece com a criança. Por isso que o mau comportamento se repete, gente. Por isso que é um ciclo e a gente cansa de falar. E a gente fala, mas eu tenho que repetir todo santo dia e você não escuta.
É por isso, eu falei na live passada, que eu comunico, eu penso, eu sinto, que eu sinto acontece. Deus nos fez assim, isso são neurônios, sinapses neurais que acontecem no nosso cérebro. É por isso que a criança continua com um mau comportamento, porque ela está desenvolvendo 4 R's da punição, ela não está desenvolvendo características nem habilidades de vida, entendeu? E aí, se o pensamento gera um sentimento e o sentimento determina o meu resultado, vocês acham que ela vai agir de forma diferente? Não vai, ela vai continuar com o mau comportamento e você vai continuar cobrando ela da forma errada. Então, eu preciso mudar a minha comunicação com a minha criança para gerar pensamentos novos nela, sentimentos novos nela, para que ela tenha um resultado positivo e faça o que eu gostaria que ela fizesse, se sentindo encorajada para isso, certo? Pais e professores não gostam de admitir, mas muitas vezes a principal razão pela qual eles gostam de usar a punição é para demonstrar o seu poder de conquistar a criança ou para se vingar fazendo o filho sofrer, tá? Por quê? Porque a gente tem aquela crença equivocada de que para a criança agir melhor, primeiro ela tem que se sentir pior. Por isso que a gente muitas vezes age assim, professores também. O pensamento subconsciente por trás dessa ideia é: eu sou o adulto e você é a criança. Você vai fazer o que eu digo ou então vai sofrer as consequências. Esse conceito foi capturado em uma charge que mostrava uma mãe assistindo seu marido perseguir o filho com uma vara. Na legenda, a mãe diz: espere, dê-lhe outra chance. E o pai responde: mas ele pode nunca fazê-lo novamente. Obviamente, é mais importante para esse pai e para muitos adultos fazer a criança sofrer por seu mau comportamento do que ajudá-la a mudar esse comportamento. A gente não sabe como fazer para mudar. A gente só sabe como fazer para punir. Porque essa é a cultura nossa, foi a cultura nossa, foi a nossa educação. Então a gente não sabe e a gente tem medo da falta de punição causar crianças mimadas, né? Crianças desobedientes, crianças indisciplinadas, né? Mas o que a gente tem que entender é que a punição ela funciona no momento, ela corta o meu comportamento no momento, mas dentro da cabecinha da criança está gerando aqueles 4 R's, né? De ressentimento, retaliação, rebeldia, recuo em forma de dissimulação. E isso não ensina nenhuma habilidade, nem característica. E eu vou ter que viver constantemente naquele estado de estresse, tá? Com o tempo a criança aprende? Aprende, gente, mas ela adquiriu muitas crenças limitantes. Que aí, quando a fase adulta, dá um trabalho danado pra gente mudar, né? Aí haja coaching pra gente conseguir mudar isso. O sofrimento não é um requisito das consequências lógicas. Por exemplo, uma criança pode se divertir ao limpar sua carteira. Isso é bom, uma vez que a finalidade de uma consequência lógica é interromper o mau comportamento e encontrar uma solução, e não se vingar causando sofrimento. Outro nome para as consequências lógicas é redirecionamento. E a gente vai falar sobre o redirecionamento na live de amanhã, tá? Então, o que eu quero deixar hoje para vocês? Consequência natural é quando a gente avisa com antecedência e não participa do resultado da ação, quando ela está acontecendo, a criança sofre a consequência natural. Consequência lógica é quando eu estou envolvido dentro da ação, tá? Eu posso usar as duas? Posso. Vou dar um exemplo para vocês. Em festa infantil, né? Geralmente as crianças vão para festa em buffet, e o que acontece? Elas querem brincar o tempo todo e elas não comem. E aí quando chega em casa tá com fome. E aí os pais têm que preparar alguma coisa para essa criança comer. Só que o pai ficou a festa inteira atrás dessa criança falando: vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. E essa criança parece que não escuta, né? E aí quando chega em casa o pai tem que preparar janta, preparar um lanche, enfim. E é estressante para os dois, porque a criança fica ouvindo isso e o pai tem que ficar lembrando e ainda chega em casa cansado, tem que preparar alguma coisa para comer, né? Então, nesse caso, o que é o correto da gente fazer? A gente usar a consequência natural antes ou a consequência lógica durante, certo? Então, se for a consequência natural, a gente vai explicar antes de sair de casa, alguns dias antes, ou até mesmo um dia antes de sair de casa, vai falar: olha, a gente tem uma festa hoje à noite, é importante que você coma, porque senão depois você vai sentir fome, né? Tem lanchinhos para as crianças, não, para um pouquinho, vamos sentar um pouco, uns minutos para você poder comer, porque em casa não vai ter comida, nananana. E aí você vai explicar todo o contexto para sua filha, para o seu filho, e vai dizer para ela que se ela chegar em casa depois, se não ter comida, não vai ter comida, então ela vai ter que dormir com fome, certo? E aí você tem a opção de chegar na festa e não falar mais nada, deixar que ela sofra a consequência natural disso,
Ou interferir ali durante a festa e usar a consequência lógica também. Falar assim, ó, lembra que a gente conversou em casa? Então, agora é hora de você parar para comer, ok? Você tem a opção de sentar aqui um pouquinho e comer, né? Ou quando você chegar em casa, você vai precisar, a gente vai ter que colocar você para dormir e não vai ter comida, né? Não vai ter lanche, não vai ter nada. Então vamos parar um pouquinho para comer? Então eu posso usar as duas partes da consequência, certo? Mas eu preciso ensinar algo pro meu filho. Então eu vou te dar um exemplo. O meu filho era pequeno e eu percebi que todas as festas, o Pedro, isso já faz 1 ano mais ou menos. Todas as festas, a gente chegava em casa e eu tinha que preparar um lanche para ele. E aí eu comecei a perceber que estava muito rotineiro. Eu falei, não, ele precisa aprender que ele tem que parar para comer, né? Porque muitas vezes não tem mesmo nada para comer aqui em casa, né? A gente não fez janta, saímos, e aí eu tenho que ficar preparando as coisas. Ele não gosta de lanche, ele gosta de comida, então imagina. E eu falei, não, tá na hora de ensinar alguma coisa pra ele. E eu tive essa conversa com ele. E falei pra ele, né, que ou ele comeria na festa, ou ele teria que chegar em casa e ir direto pra cama. E durante a festa eu lembrei ele de novo, então eu fiz uma consequência lógica durante a festa novamente. E ele falou, mãe, tudo bem, mas eu não quero comer. Eu falei, ok, nós vamos chegar em casa e você vai direto pra cama, tá certo? Dele, tá certo. Eu falei, combinado. A gente chegou em casa, é óbvio que ele tava com fome. E aí ele falou assim, mãe, eu não vou poder comer nada. Eu falei, você estava com fome lá na festa? Não, não tava, tem certeza? Dele, ah, até tava, mas eu não queria parar de brincar. Eu falei, pois então, e aqui em casa não tem nada pra gente comer agora. Então a gente vai ter que dormir e amanhã de manhã a gente toma café. E, gente, ele dormiu, certo? Foi ruim pra mim? Foi, né? O pai dele ficou morrendo de dó, mas você não vai dar nada pra ele comer. Eu falei, Rafa, ele precisa aprender, né? Ele precisa aprender que ele tem que parar ali um pouquinho que seja pra comer uma batatinha frita, né? Pra comer um lanchinho ou comer enquanto ele tá brincando, mas ele precisa aprender. Gente, foi uma vez. Hoje eu não passo mais por isso em nenhuma festa. A gente chega, eu sempre aviso antes, ó, Pedro, lembra que a gente precisa parar dele? Não, já sei, tem que comer. Ele já até sabe. Mas ele come. Então ele mesmo vai até a tiazinha e pega uma batatinha. Eu vejo ele beliscando o tempo inteiro na festa. Nunca mais eu tive que passar por isso, né? Porque ele aprendeu. Eu não humilhei, né? Eu não desencorajei, pelo contrário, eu acolhi, levei ele para dormir e ele aprendeu e agora ele tem controle disso, né? Uma outra vez, a gente estava numa lanchonete e ele pediu suco e eu pedi um suco para ele, veio, chegou na mesa, ele estava brincando com os amigos. Eu cheguei até lá e falei, filho, seu suco chegou na mesa, vamos lá tomar. Ele falou, mãe, agora eu não quero. Eu falei, eu sei, mas tá todo... Porque era uma jarra, né? Eu falei, tá todo mundo tomando. Se você não vier tomar o seu suco agora, você pode ficar sem e a gente não vai comprar outro. Aí você vai ter que esperar a gente chegar em casa pra você tomar outro. Lembra? Avisei com antecedência do que aconteceria. Ele falou, tá bom. Eu falei, combinado? Combinado. Você vem daqui a pouco? Vou daqui a pouco. E ele continuou brincando. E eu vi que a jarra tava diminuindo e ele nada de voltar. Eu bati lá no vidro do lugar onde ele tava brincando e falei, Pedro, o suco. Dele fez assim, espera. E foi a última vez que eu avisei, certo? Eu não avisei mais. O que aconteceu? No final da noite, ele veio correndo pra mesa e falou, mãe, quero suco. E eu mostrei a jarra pra ele. A jarra estava limpa, vazia, sem suco. Gerou maior estresse. A gente já tinha pedido a conta, já tínhamos pago e a gente estava indo embora e ele começou a chorar porque também estava cansado, com sono. Eu tô com sede. E chorava. Eu falei, filho, eu sei que você tá com sede, mas eu te avisei. Eu bati no vidro várias vezes, eu te avisei. Ainda tinha uma amiga nossa junto, ela ficou morrendo de dor, falou, Gabi, compra um suco pra ele. Eu falei, não, eu não vou comprar, não é porque eu não quero, não é porque não dá pra comprar. Ele precisa aprender. Quando chegar em casa, tem suco, ele toma. Ele, mãe, eu quero. Eu falei, filho, eu te avisei que se você não tomasse aqui, ia acabar. E em casa, a gente teria que tomar o suco. Em casa tem suco, então a gente tá indo embora pra casa agora, você vai chegar lá e você vai tomar seu suco. Mas eu quero agora, eu quero aqui. Começou a dar escândalo. Eu só abaixei da altura dele e falei assim, olha, a gente tinha um acordo, certo? Eu te avisei o que poderia acontecer se você não parasse. E eu fui te lembrar 2 vezes. Eu sei que você tá chateado e eu sei que você tá com sede. E tem suco em casa. A gente vai tomar suco em casa, ok? Peguei ele no colo e fomos pro carro. E ele foi chorando. Deixei passar o cortisol, a adrenalina que tava sentindo ali na hora, certo? E aí chegamos em casa, eu falei, olha, tem suco, você quer tomar? Quero. E ele tomou um copão de suco. Eu falei, filho, o que você aprendeu disso? E ele falou, que eu deveria ter parado, né, pra tomar mais um suco. Eu
falei, então, da próxima vez. Não, da próxima vez eu vou parar. E, gente, não teve próxima vez. Toda vez que a gente sai, ele toma o suco dele. Se chega, eu chamo, ele corre, ele para o que ele tá fazendo na hora e vai lá tomar o suco dele. Então, ele aprendeu, entendeu? Agora, se eu tivesse comprado o suco porque ele tava chorando, eu não estaria ensinando nada pro meu filho. Nada, eu estaria mimando ele, certo? E isso não ensina habilidade nenhuma de vida. Então, às vezes é difícil a gente aplicar consequência. Por quê? A gente não quer que os nossos filhos se frustrem, certo? A gente não quer que eles se sintam tristes, a gente não quer que eles durmam com fome, a gente não quer que eles fiquem sem o brinquedo, né? A gente não quer, porque às vezes quebra, a gente vai lá e compra outro brinquedo. Mas aí a gente não tá ensinando resiliência, a gente não tá ensinando autonomia, autocontrole, autodisciplina, tá ok? Então é isso. Deixo pra vocês esse recado de hoje. Amanhã a gente continua o estudo sobre as consequências, com outro nome agora, redirecionamento. Não esqueçam de avaliar se tem os 4 R's da consequência lógica, né? Se vocês não lembram qual é, dá uma volta aqui nessa live depois para anotar, né, no caderninho. Para que não vire uma punição, porque lembrem que punição gera cortisol e adrenalina, e minha criança tende a não aprender nada com aquilo. Agora, quando eu ensino algo positivo diante de um mau comportamento, aí ela aprende características e habilidades positivas de vida, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que vocês escreveram. A Camila Leme fez o presencial dela, se não me engano. Fez, Fer, a Camila Leme fez, eu lembro dela. Adoro ela e o Daniel, né? Até gravei eles na minha cabeça, porque eu adorei conhecer o casal. Gente, falando nisso, vai ter workshop, tá? Dia 15 de junho, e hoje é o último dia para comprar com desconto no primeiro lote. Então, vai ser um prazer encontrar vocês lá. Corre lá no meu link e para comprar com desconto do primeiro lote para participar do workshop, tá? A gente vai aprender muito mais coisas a fundo em relação a isso e outras coisas, tá? A Fran perguntou, e se quando você dissesse que ela teria que ir dormir, ele começasse a chorar compulsivamente? É o que o meu filho faria, ia bater o pé, queria comer. Já respondeu minha pergunta, obrigado. Então, legal, é isso mesmo, é a mesma lógica da questão do suco, né? Você vai acolher, porque não adianta nada você falar assim pra eles, eu te avisei, não te avisei? Então agora pega e dorme, chega de choro. Eu não tô tendo empatia com meu filho, não tô criando conexão antes da correção. Então eu tenho que validar o sentimento. Eu entendo, filho, eu sei. E agora é hora de dormir, né? E agora é hora de dormir, então vamos lá, vou com você, eu fico com você um pouco. O primeiro dia pode ser ruim, pode chorar, pode espernear. O segundo dia, gente, mas eles aprendem rápido. O meu filho aprende logo de primeira, porque eu trabalho esse tipo de educação com ele desde que ele tinha 2 aninhos. 1 aninho e pouquinho, certo? Mas crianças que não estão acostumadas a viver assim podem levar um pouco mais de tempo. Mas não desistam, porque todas aprendem e aprendem rápido demais, tá bom? Então se mantenham firme que dá certo, certo? Fran, se vê, ela faz coach o tempo todo com ele. Ou seja, ela faz perguntas, isso é muito eficiente. Exatamente, o coaching ele traz consciência, né? Então é isso mesmo, a gente tem que trazer consciência para os nossos filhos. E a gente aprende muito mais quando a gente faz perguntas do que quando a gente já dá direta a solução, certo? Porque o nosso cérebro, ele fica convidativo a trabalhar. Então por isso que a pergunta é o melhor remédio. Obrigada, Gabi, pelo conteúdo. Imagina, gente, muito legal, adorei. Obrigada, excelente. Então é isso, gente. Não tem mais perguntas. E a gente se vê amanhã no mesmo bate-horário, 7h45, pra gente continuar estudando sobre as consequências, sobre as punições e enxergar nosso filho de uma forma diferente, tá bom? Muito obrigada para quem participou. Um beijo e até amanhã. Tchau!